bem-vindo à entrevista. Bom, hoje no programa, nossa equipe irá receber uma pessoa que já teve uma profissão um pouco oculta, pois muitas pessoas passam por esse profissional em escolas, hospitais, escritórios, vias públicas e acabam não vendo esse profissional por ser uma profissão suja na roupa e mais digna no suor. Seja bem-vindo ao Entrevista Márcio, ex-gari da cidade de São Paulo. Pode entrar! Olá, bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui na entrevista. Tudo bom, senhor Márcio? Tudo. Bom, é com a senhora, vamos. Pode sentar, fique à vontade. A vida antes de virar professor. Então, antes de me tornar professor, eu fui gari. Trabalhei de 3 anos e meio nessa função. Claro que todo esse período não foi como gari, trabalhei como gari por um tempo menor, tá? Efetivamente na rua. Mas foi uma época de grande descobrimento para mim. No início foi muito difícil, porque é uma profissão árdua, braçal, extremamente difícil, ainda mais numa cidade como a nossa, tão poluída. Mas ainda assim aprendi muito durante essa profissão. Eu fiz muitos amigos, que até hoje os tenho, mas também percebi que é um imenso desrespeito por parte da população em relação a todos os profissionais da área da limpeza. A mudar de profissão. O que me levou a mudar de profissão? Primeiramente, me tornar gari foi um caminho que encontrei para mim continuar estudando, para mim não parar de estudar. Na época eu trabalhava numa casa de tintas e o horário não conciliava com a escola, eu estava chegando atrasado na escola, estava tendo muitos problemas em função disso. Conversei com meu pai, que já era gari, perguntando se havia vagas onde ele trabalhava. Ele falou: olha, você vai querer trabalhar com gari? Eu disse a ele que não haveria problema nenhum, porque o horário lá, eu entraria às 6 da manhã e sairia às 14h20. Como eu estudava à noite, na escola Moisés Miranda Monteiro, isso ia facilitar muito para mim, continuar meus estudos. Então foi uma oportunidade me tornar gari, porque isso me ajudou a continuar na escola. Foi uma experiência muito boa, vou dizer a vocês. Você virou professor, a sua vida mudou para melhor, tanto na vida profissional, tanto na pessoal? Sim, claro. A partir do momento que eu comecei a investir na minha formação, porque mesmo como gari, eu guardava dinheiro e estava pensando em fazer uma faculdade. Então, eu já estava me organizando, me planejando para isso. Depois que me tornei professor, minha vida melhorou sim, tanto no aspecto social como no profissional. Financeiramente também. Vamos dizer, todos sabem, todos é ciente que a carreira da docência é uma carreira muito complicada e ela também, infelizmente, hoje em dia não é tão bem remunerada e não é reconhecida pelo mercado de trabalho como deveria ser. Mas ainda assim, tenho muito orgulho de ser professor. Em algum momento você já foi discriminado? Discriminação sempre há. A gari já passei por algumas situações assim constrangedoras. Vou relatar aqui uma experiência que ocorreu que me marcou muito. Foi um período de verão, estação chuvosa aqui em São Paulo, e costuma ver aqueles grandes alagamentos. Fui varrer a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com o meu parceiro. E quando estávamos chegando próximo à Avenida Paulista, porque aquela região é uma região de espigão, e o meio fio estava totalmente limpo, não havia um papel, não havia lixo nenhum no chão. E na época, na gestão do então prefeito Celso Pita, nós não podíamos varrer calçada. Quando nós fomos atravessar a avenida, uma senhora parou o carro entre a Paulista e a Brigadeiro, bateu nas minhas costas, porque tinha uns cartazes tipo lambe-lambe, o pessoal usava para divulgar shows, eventos, estavam todos caídos na calçada, meio fio limpinho. E essa senhora chegou, me abordou
bateu nas minhas costas e falou, você não vai varrer a calçada? Aí eu disse a ela, bom dia minha senhora. Ela falou assim, eu não dou bom dia para vagabundo. Eu falei assim, desculpa senhora, não sei o que está acontecendo. Por que você não está varrendo a calçada? Eu falei, olha, o nosso prefeito acabou com a varrição de passeio, ficou a cargo do munícipe zelar pelo passeio, eu não posso varrer. Disse que caberia aos munícipes, então, porque a empresa que eu trabalhava não era uma ONG, não era uma instituição de caridade, porque ela gastava um saco de lixo, gastava vassoura, enfim, tinha todo o equipamento que ela gastava para poder executar aquele serviço. Diante disso, já vi uma multidão, né? Imagina um cenourinha e uma madame batendo boca, e ela um pouco descontrolada, né? O tom de voz dela já não estava legal. Mas aí eu a orientei, entreguei o telefone da empresa e pedi para que ela ligasse lá no caso. Porque ainda estava no período de experiência, e se eu entrasse em atrito com ela, poderia me prejudicar, né? Mas foi uma situação bem constrangedora, bem chata, aí que eu vi o desrespeito e a falta de informação dela, porque se ela fosse uma pessoa informada, ela teria visto pelos veículos de imprensa que a varrição do passeio ficou a cargo do munícipe, né, prefeitura. Você varria ruas, no meio do lixo que o pessoal produz, você acha uma coisa bem engraçada, bem interessante, que foi, nossa, aqui no lixo? Olha, vou ser bem sincero para você, coisas engraçadas, interessantes, eu nunca achei não, mas já me deparei com uma situação bem chata e muito perigosa. Isso foi um dos motivos para que me motivasse a continuar estudando, para me sair dessa profissão. Não que seja uma profissão ruim, tem que ser valorizada, mas a gente deve procurar crescer. Mais uma vez, estava varrendo na Brigadeiro Luiz Antônio, que é o setor que eu mais varri, próximo ao Hospital Brigadeiro. Eu fui abrir a lixeira e encontrei uma seringa em frente ao hospital lá dentro da lixeira. E é um resíduo hospitalar, que não deveria estar naquela lixeira. E quase que furou a minha mão. Eu poderia ter me contaminado. O que poderia ter naquela seringa? Até hoje eu não sei, mas eu me expus a esse risco. E outras situações desagradáveis são os animais mortos, né, no meio do caminho. Então, essas situações são mais marcadas. Situação engraçada, no momento não me lembro, para ser sincero. A ser professor de biologia. Olha, o que me levou a me tornar professor de biologia, eu acho que foi construído assim no dia a dia, foram degraus para que eu chegasse nessa profissão, para que eu tornasse professor de biologia. Quando eu trabalhava na rua Comungaria, eu conversava muito com o meu supervisor e perguntava se tinha algum profissional especializado que trabalhava na área de gerenciamento dos resíduos. E ele me disse na época que não havia nenhum profissional que trabalhasse nessa área. Havia engenheiros, agrônomos, engenheiro civil, arquiteto, enfim, uma gama de profissionais, mas nenhum especializado nessa área de resíduos, para trabalhar com resíduo e com lixo. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto, porque eu já imaginava crescer na empresa. E pesquisando eu descobri uma nova função, uma nova carreira de gestor ambiental. Me interessei tanto pela área que fui fazer um curso, me graduei em gestão ambiental. E fazendo o curso de gestão ambiental, eu me apaixonei muito pela parte de botânica, tá? Pela parte, ainda mais que no curso de gestão ambiental, havia uma disciplina que tratava da arborização urbana. Então, me interessei muito por esse assunto e isso me motivou a fazer biologia. Então, essa segunda graduação em biologia foi motivada por causa do curso de gestão ambiental. Para começar a crescer na vida como garimpo, qual é a sua recomendação? Olha, a todos nós, se quisermos crescer profissionalmente, ou melhor, não digo não só profissionalmente, mas como pessoa, como ser humano, a gente tem que investir na formação da gente e essa formação, investir nessa formação de forma contínua. A gente não pode deixar de investir na gente. E não desistir nunca, ter objetivos claros, traçados aí para a vida. Dessa forma, a gente tem que considerar condições de crescer. Já alguma mensagem para o nosso telespectador, a equipe do Entrevista? Fique à vontade. Olha, a mensagem que eu tenho a deixar é sempre acredite nos seus sonhos. Não desista nunca. Porque se você não desistir, as adversidades cairão por terra. Seu Márcio, muito obrigado pela sua entrevista.
Gostaria de agradecer ao Márcio por vir dar entrevista. Muito obrigado pela sua colaboração. A equipe do programa Entrevista. Vocês vão ver agora quem é essas pessoas. Veja. Pessoal, eu sou o Jaci, câmera, beleza? E elaboradora das perguntas do TV, Beatriz, falou. Renata, e eu fui a ajuda do áudio aqui por um dia da TV Beatriz. Valeu. Jonathan, apresentador. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Thank you.